Vamos lá. Novas questões aí de probabilidade. Para a gente realmente testar, ver se nós entendemos, se ficou alguma dúvida, se dá para fazer. Modo de resolver aí a probabilidade. Probabilidade a gente vai montar em forma de fração, né? Uma razão. Essa razão ela é composta por casos favoráveis é o que o enunciado quer. O que ele precisa? E aí, como denominador, são os casos possíveis. Tudo que pode acontecer. De quantas maneiras pode acontecer? Então, esse é o nosso modelinho para formar a probabilidade. Uma outra maneira, talvez seja um pouquinho mais simples para lembrar, que é só a questão de palavras-chave, né? O que acontece? O que é favorável? O que é favorável para mim é o que eu quero. O que eu quero? Casos possíveis é o que eu tenho. Então, o que eu quero e o que eu tenho. É uma outra maneira, só para a gente entender melhor. A número 1 fala o seguinte: 2 jogadores, A e B, vão lançar um par de dados. Eles combinam que, se a soma dos números dos dados for 5, A ganha. E se a soma for 8, B ganha. Os dados são lançados. Sabe-se que A não ganhou. Qual a probabilidade de B ter vencido? Tempinho aí para tentar fazer. Geometria analítica eu vou começar amanhã. Do início mesmo, de relações entre retas. Conseguiu fazer essa primeira?
a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o texto. Então, eu vou jogar essa parte para cá para a gente ter mais espaço. Então, olha só, são 2 jogadores, A e B, que vão lançar par de dados. Então, cada dado, ele possui 6 números. Então, eu vou pensar logo na combinação total. Primeiro dado, eu tenho 6 números. Meu segundo dado, eu também tenho 6 números. Significa que aí nós vamos conseguir montar 36 duplas, né? Números, possibilidades. Vou segurar essa informação. Isso aqui é o meu total. Então, são 2 dados. Um dado possui 6 números. Se eu jogo 2 dados, eu tenho 6 vezes 6. Tenho um total de 36 combinações. Eles combinam que, se a soma dos números for 5, o A ganha. Se for 8, o B ganha. Os dados são lançados, sabe-se que A não ganhou. Então, eu preciso saber quais as possibilidades de A ganhar para eu tirar do meu total. Porque do meu total de 36, já sei que o A não pode ganhar. Então, para o A ganhar, eu preciso que a soma seja igual a 5. Então, eu vou montar isso. Para a soma ser 5, eu posso colocar 4 mais 1. Primeiro dado ser 4, o segundo ser 1. Pode ser o contrário também, 1 mais 4. Pode ser 3 mais 2, como pode ser 2 mais 3. Essas são as possibilidades do A ganhar. Então, como ele já me garantiu que o A não ganhou, do meu total de 36 possibilidades, eu preciso tirar 4. As 4 que não vão acontecer com certeza. Então, do meu total de 36, vou tirar 4. Vamos ficar com 36 menos 4, 32. Então, há 32 possibilidades de acontecer essa combinação. Aí eu vou voltar no texto, na pergunta. Qual é a probabilidade de B ter vencido? Para o B vencer, eu preciso que a soma seja igual a 8. Então, eu vou calcular isso. Somando 2 números para ser igual a 8. Eu posso somar 6 mais 2. Posso fazer sentido contrário. 2 mais 6. Posso colocar 5 mais 3. Posso colocar 3 mais 5. E posso colocar o 4 mais 4. Na parte do 4, como eles são números iguais, a gente não faz o sentido contrário. Porque a gente não consegue ter certeza de quem jogou primeiro. Tá? Então, como são valores iguais, eu não vou repetir 4 e 4. Então, para o B ganhar, eu tenho um total aqui de 5 possibilidades. Então, eu vou montar a fração. O que eu quero? Esses 5 valores, essas 5 combinações. O que eu tenho? O total de 32. Então, nós temos a resposta, letra B, 5 sobre 32. Dúvidas? Qualquer dúvida pode deixar no chat que eu vou olhando e vou tirando, tá? Número 2. Se um grupo de 10 homens e 6 mulheres sorteamos 3 pessoas para formarem uma comissão, qual a probabilidade
de que essa comissão seja formada por 2 homens e uma mulher. Então, pensando aí em casos favoráveis, o que eu tenho? Eu preciso formar uma comissão com 3 pessoas. O que eu quero? Eu quero que essa comissão tenha 2 homens e uma mulher. Tentem fazer, por favor. Vou fazer aqui embaixo mesmo, tá? Então vamos lá. Um grupo de 10 homens e 6 mulheres. Vou para a pergunta. Qual a probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e uma mulher? Estamos falando de comissão de 3 pessoas. Então, eu vou colocar aqui 3 espaços. Porque para eu saber a minha probabilidade de formar comissões do jeito que ele quer, eu preciso saber os meus casos prováveis. O que pode acontecer? Eu consigo formar diferentes comissões, sem levar em consideração o sexo dessas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho 10 homens e 6 mulheres. Vou formar uma comissão com 3 pessoas e eu tenho um total de 16 pessoas. Então, quantas pessoas podem ocupar o primeiro espaço? 16. Podem ocupar o segundo espaço? 15. Que podem ocupar o terceiro espaço? 14. Aí a gente vai pensar o seguinte: eu estou falando de uma comissão. Se eu troco a posição dessas pessoas, eu vou formar um grupo diferente? Não. Senão, eu preciso dividir. São 3 espaços, vou dividir por 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 16 vezes 15 vezes 14, 3.360. Vou dividir por 2 vezes 3, 6. 560. Esse 560 é o que eu tenho. Meus casos possíveis, o que pode acontecer. Agora eu vou calcular o que ele quer. Vamos ver o que ele quer. Ele quer uma comissão com 3 pessoas. Então, são 3 espaços. E aí ele fala que essa comissão precisa ser formada aí por 2 homens e uma mulher. Então, quantos homens eu tenho? São 10. Então, 10 homens podem ocupar o primeiro espaço. Vou reduzir 1
9. Pronto, aqui são os homens. Se eu troco esses dois homens de lugar, eles vão formar um grupo diferente ou não? Se não, eu preciso dividir. São dois homens, vou dividir por 2 fatorial. E agora a gente vai lidar com a parte das mulheres, porque esse grupo precisa de uma mulher. E eu tenho um total de 6. Então, se quiser simplificar aqui, pode, ó. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 27, vezes 10, 270. Isso é o que eu quero. Na hora de montar a minha fração, é o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, é 270 dividido por 560. Basta simplificar. 27 sobre 56, letra D. Dúvidas? Tentem fazer a C, a 3. Tempinho aí para vocês fazerem. Só vou ler, tá? Dentre um grupo formado por 2 homens e 4 mulheres, 3 pessoas são escolhidas ao acaso. A probabilidade de que sejam escolhidos um homem e 2 mulheres é de quanto? O mesmo cálculo. Vamos lá, questão 3. Vou apagar aqui para a gente ter espaço.
Dentre um grupo de 2 homens e 4 mulheres, 3 pessoas são escolhidas ao acaso. Qual a probabilidade de que sejam escolhidos um homem e 2 mulheres? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, isso fica a critério de vocês, né? Eu vou resolver primeiro o que ele quer. O que ele quer que aconteça? Ele quer que eu forme uma comissão de um homem e 2 mulheres. Então eu vou formar vou colocar aqui os 3 espaços, né, que eles vão ocupar. São 2 homens e 4 mulheres. O que ele quer que aconteça? Ele quer que aqui tenha um homem e 2 mulheres. Então é isso que a gente vai fazer. Para ocupar o cargo de homem, eu tenho 2 possibilidades. Para ocupar o cargo de mulheres, nós temos 4. Quem ocupou esse lugar não pode ocupar o segundo, por isso que a gente reduz 1. A gente vai pensar o seguinte: dependente da ordem que essas pessoas são escolhidas, vai alterar? Se eu coloco Maria e Ana, Ana e Maria, não são as mesmas pessoas? Se não vai alterar o meu resultado, aqui a gente vai dividir. São 2 mulheres, vou dividir por 2 fatorial. E aqui vocês podem simplificar, eu tenho 2 embaixo, tenho 2 em cima. 4 vezes 3, 12. A mesma coisa a gente vai fazer com o total. O que pode acontecer? Eu preciso formar uma comissão com 3 pessoas. E nós temos um total aqui de 6 pessoas. Então, o primeiro espaço podem ser 6 pessoas, depois 5, por último 4. A ordem dos fatores aqui não vai alterar. Então, para esse valor não ficar triplicado, a gente precisa dividir por 3 fatorial. E aqui a gente consegue simplificar também, porque 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. Então, a nossa fração ficou 12 sobre 20. Mas ele não quer em forma de fração, ele não quer em forma de probabilidade. Ele pediu para jogar para a estatística. Ele pediu a probabilidade, mas ele quer a resposta em formato de porcentagem. Então, aqui nós temos 2 caminhos. O primeiro, 12 está para x, assim como 20 está para 100. E aí é só multiplicado cruzado. 12 vezes 100, 1.200, vai ser igual a 20x, que multiplica o x, vai para o outro lado dividindo. Então, fica 1.200 dividido por 20, igual a x. Aí aqui é só simplificar. 120 por 2, 60. Essa é uma maneira de fazer. A segunda maneira é dividindo. Vou colocar aqui, ó, 12 dividido por 20. 12 é menor, por isso que eu coloco 0, a vírgula e acrescento 0. 120 por 20 dá 6. 6 vezes 20, 120, resto 0. Achei o meu valor já dividido. Como ele pediu em porcentagem, basta multiplicar por 100. Vai dar 60. 60%, não esqueça.
Letra E é a resposta. Então, esses dois caminhos aí para achar em porcentagem, tá? Aqui também dava para a questão de visualizar, né? Aqui tem outro caminho aqui, ó. Ele pediu em porcentagem. Olha só. 20 para chegar a 100. Basta multiplicar por 5. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. 12 vezes 5, 60. 60%. Três maneiras aí para vocês escolherem o que fica melhor para vocês, o que fica mais rápido para vocês. Vamos lá, continuando. Vou colocar 4, 5 e 6. Lembrando que a folha está carregando, tá? Já vai lá para o site. Questão 4. Em uma gaveta, 5 pares diferentes de meias são distribuídas. Retirando-se ao acaso 2 meias, qual a probabilidade de que elas sejam do mesmo par? São 5 pares. Essa questão é o que a gente chama de teorema das gavetas ou casa de pombos. Para resolver essa questão, vocês vão pensar no azar. Não tem como a gente calcular aí a probabilidade. A gente vai pensar no azar. Pensa assim, ele quer uma meia determinada. Escolhem uma meia aleatória. Como é que eu vou fazer para ter certeza que eu vou conseguir retirar o par dessa meia? Digamos aí que eu tenha 5 pares de meias de cores diferentes. Eu quero tirar a preta. Como que eu vou ter certeza que eu terei retirado a outra meia preta? Dá para fazer por combinação também.
Dá para fazer por combinação também. Vou fazer por combinação. O mesmo raciocínio da questão anterior. Pares de meias. Então, são 5 pares, nós temos aí um total de 10 meias. Então, eu vou calcular o total primeiro. Tem um total de 10 meias. O segundo, vou retirar 1, 9. Se eu troco a ordem dessas meias, eu continuo com a mesma dupla. Por isso, eu preciso dividir. Dividir por 2. Então, vamos ficar com 90 dividido por 2, 45. Agora, nós vamos pensar nos pares. Aqui nem precisa fazer conta. Nós temos uma combinação de 45 pares de meias. Combinação de meias, aleatória, usando as 10. Mas o que ele quer? Ele quer que nós encontramos o par. Quantos pares nós conseguimos montar com essas 10 meias? Ele já falou no texto que vale 5. Eu tenho 5 pares. Então, o que eu quero? 5 pares, para um total de 45 combinações. Então, aqui a gente vai simplificar por 5. 5 por 5, 1. 45 por 5, 9. Letra B. Vamos para a questão 5. As máquinas A e B produzem o mesmo tipo de parafuso. A porcentagem de parafusos defeituosos produzidos, respectivamente, pela peça A e B é de 15% e 5%. Foram misturadas numa caixa 100 parafusos produzidos por A e 100 parafusos produzidos por B. Se retirarmos um parafuso ao acaso e ele for defeituoso, a probabilidade que ele tenha sido produzido pela máquina A é igual a quanto? Esse aí não precisa fazer de probabilidade, dá para usar porcentagem mesmo.
Se quiser também. Eu acho que fica um pouquinho mais rápido. Vou montar 100. Vai dar no mesmo, um ou outro. Olha só. Vou por probabilidade. O que ele quer? Que a peça seja defeituosa e que seja pela máquina A. Aí ele falou o seguinte: a máquina A produz 100 parafusos e 15% são defeituosos. 15% de 100, 15 unidades. A máquina B também produz 100. Dessas 100, 5 são defeituosas. Significa que nós temos um total aí de 20 peças defeituosas. Então, 20 é o meu total, o que eu tenho. Tenho 20 peças defeituosas. O que ele quer que seja da máquina A? A máquina A produz 15 defeituosas. 15 sobre 20. Como ele pediu porcentagem, fica a critério de vocês resolver. Olha só. 20 para chegar a 100, basta multiplicar por 5. Se eu multiplico por 5 embaixo, eu multiplico por 5 em cima. 15 vezes 5, 75. E nós encontramos aí 75%. Letra E. Essa foi fácil, hein? Vamos para 6. Em um jogo, dentre 10 fichas numeradas com números distintos de 1 até 10, 2 fichas são distribuídas ao jogador, que ganhará um prêmio se tiver recebido fichas com 2 números consecutivos. A probabilidade de ganhar o prêmio é de quanto? Tempinho aí para vocês.
Vamos lá? Então, a primeira coisa, são 10 números. Preciso montar a combinação de 2 deles, 2 fichas. Então, primeiro, ele tem 10 possibilidades. Na segunda, ele tem 9. Se eu troco a ordem dessas fichas, vai influenciar em alguma coisa? Não, vai dar a mesma coisa. Diferente se ele falasse assim: ele retira uma ficha e a segunda ficha precisa ser consecutivas. Ele não falou. Ele precisa retirar 2 fichas consecutivas. Então, por exemplo, ele tirou a primeira ficha, vale 3. Tirou a segunda ficha, vale 2. Está em ordem diferente, mas são consecutivos. 3 é consecutivo de 2. Então, aqui não importa, a gente vai dividir. São 2 fichas, vou dividir por 2 fatorial. 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45. E agora a gente vai pensar na possibilidade dessas fichas serem consecutivas. Então, vou só colocar aqui a numeração. Para a gente ver quantas chances deles serem consecutivos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chances dentre 45. Aqui a gente vai simplificar por 9, vai dar 1 sobre 5. E aí ele pediu em porcentagem. Para fazer a porcentagem de maneira rápida, ou divide, ou transforma aqui em 100, porque 100 é múltiplo de 5. 5 vezes 20, 100. 1 vezes 20, 20. Então, é a mesma coisa que 20%, letra C. Gente, espero que vocês estejam entendendo. Amanhã eu não vou dar aula de manhã, só à tarde. Eu queria começar a geometria analítica. E aí, na parte da noite, que são 2 tempos, dá para a gente fazer um pouquinho dessa, dá para fazer umas questões misturadas. Depois eu prometo colocar para vocês lá no site, porque não está carregando. Como a gente está usando a folha, ele tá pedindo para fechar aqui. Vou colocar aqui de 7 a 9. Questão 7, FUVEST. Escolhendo ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60. Qual a probabilidade dele ser primo? Vocês sabem como é que calcula quantos divisores tem um número? Vocês lembram? Podem fazer, tá? Vou esperar um pouquinho, que vocês podem listar.
vou fazer passo a passo, tá? Escolhendo ao acaso um elemento do conjunto 2 divisores positivos de 60. Fazendo passo a passo, como a gente pegou lá no sexto ano, sexto, sétimo ano, vou calcular os divisores. Eu posso listar, posso fazer o seguinte, divisores de 60. Se for um número simples, 1 e o 60. 1 vezes 60, 60. 2 vezes 30, 60. 3 vezes 20. 4 não dá. 5 vezes 12. 6 vezes 10. Consegui listar. Outra maneira é fazendo essa daqui, ó. Fatorando. Sessenta por 2, 30. Por 2, 15. Calma aí, que faltou o número ali, ó. Faltou 15 e o 4. Deixa eu só acrescentar ele aqui. Faltou 4 vezes 15. Vou acrescentar aqui, ó. 4 vezes 15. Pronto, acho que é só isso, né? Olha só. 15 por 3, 5. Por 5, 1. Para eu calcular os meus divisores, listar, a gente vai traçar aqui novamente e a gente vai subir multiplicando. Vou colocar o número 1, porque ele é divisor de todos os números. Vou multiplicar subindo. Preciso multiplicar por todos que já estavam aqui, tá? 2 vezes 1, 2. Não tem mais o que fazer. Desci. 2 vezes 1, 2. Já tem. 2 vezes 2, 4. Desci. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Descia. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Só para confirmar se bateu o mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bateu certinho a quantidade. Essas duas maneiras é a que vocês usam com maior frequência. A terceira maneira, e o que eu quero que vocês fixam bem é o seguinte. Fatorei o número 60. 60 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Vou só juntar esse 2 e colocar na mesma base. 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5. Para eu saber quantos divisores tem, eu vou trabalhar com os expoentes. Eu tenho o expoente 2, expoente 1 e expoente 1. A cada expoente, eu vou somar 1 e multiplicar com o próximo. Então, vai ficar aqui, ó, 2 mais 1, vezes, olha aqui, expoente 1, 1 mais 1, vezes, aqui, 1 mais 1. 1 mais 1, 3. 2
e 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Significa que o número 60 tem 12 divisores. Isso serve para qualquer um, ok? Então, fiz aí de 3 maneiras. Essa aqui de verde é mais rápida. E algumas questões, principalmente dos colégios técnicos, fixam bastante nessa aqui, ó. Eles costumam dar como exemplo, né? Então, vamos lá. A probabilidade que ele seja primo. Eu vou sublinhar aqui quais são os primos. Números primos: 2, 3, 5 e só. Dá um total de 3 sobre 12 elementos. Posso simplificar por 3. 3 por 3, 1. 12 por 3, 4. 1 sobre 4, letra C. Dúvidas? Tentem fazer a 8, por favor. Vamos lá? São 9 camundongos, rotulados de 1 a 9. Eles precisam juntar 2 camundongos por acaso. Então, casos possíveis. Eu tenho 9 vezes 8, porque são 2 camundongos. Se a ordem não importa, nós vamos dividir por 2 vezes 1. Conseguimos simplificar. Vai dar 36. Aí depois ele pede para eu formular isso. E aí ele fala a probabilidade de que ambos sejam ímpares. Números ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9 são 5 possibilidades. Depois 4. Se a ordem não importa, vamos dividir por 2.
Conseguimos simplificar, que vai dar 10. Na hora de montar, o que eu quero, o que é favorável são os 10 casos para um total de 36. Vocês podem dividir aí, resposta letra D, 0,2. Gente, obrigada, tá? Por vocês terem ficado. Espero que vocês tenham entendido aí com a maior calma do mundo. Até amanhã.